Bom dia a todos. Eu me sinto muito privilegiado de estar conversando com vocês hoje aqui, a convite do Pasqualin. Eu acho que já houveram muitos pronunciamentos valorizando a iniciativa pessoal e dos órgãos ligados à medicina veterinária, liderando iniciativas que digam respeito a uma visão mais ampla sobre as nossas responsabilidades junto à sociedade. Se eu conseguir entender o tema da saúde única, que para mim é um tanto nova, embora já exista há muitos anos, me parece que seja, sobretudo, uma lição de humildade, de compromisso com a realidade e com ouvidos para perceber o outro, né? Parecido com aquela história do sujeito de olhos vendados segurando uma parte do elefante e tentando descrever o elefante. Se você não tiver a cooperação dos que estão segurando os outros pontos, você não vai conseguir desenhar o elefante. E parece que isso tem uma importância extraordinária para o que vai acontecer conosco nas próximas décadas. Eu sou veterinário, mas eu costumo me qualificar como conservacionista, porque foi o que eu acabei virando, um conservacionista generalista, né, com pouco aprofundamento, mas tentando entender como trabalhar nessa área e como sair do discurso e partir para a prática, especialmente com o compromisso de mudar cenários. E eu escolhi hoje, para mostrar para vocês, um exercício que foi gerado a partir de um biólogo que eu conheci em 2015, extremamente crítico em relação ao posicionamento dos conservacionistas, que falam para si, falam de uma forma complexa, que não permite que o outro lado sequer entenda as razões e os motivos das contestações em relação a modelos de desenvolvimento, a necessidade de mais investimentos para a proteção do patrimônio natural, e ainda acham que tem que ser obedecidos, tem que ser atendidos em relação a seus requisitos. Esse biólogo é um biólogo espanhol, chamado Ignacio Giménez, e ele, se deparando com uma situação extremamente crítica na Argentina, em que uma instituição que comprava terras para conservação estava ameaçada de ser expulsa por todos os setores da sociedade dessa região, em Corrientes, é uma província a leste da Argentina, acabou escrevendo um livro, e o título desse livro é Produção de Natureza. E produção de natureza foi uma estratégia desse biólogo que percebeu que precisaria trabalhar com mais afinco, com mais dedicação, numa adequação de discurso, numa adequação de abordagem da importância da conservação do patrimônio natural para poder ter um retorno positivo. Eu vou passar para vocês um rápido vídeo. Não é um vídeo extremamente bem elaborado, ele foi lançado no Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, promovido pela Fundação Grupo Boticário, como um teste para ver se esse recado funcionava melhor do que o nosso discurso tradicional.
Então, esse vídeo tem uma finalidade de tocar e é importante que ele tem 3 partes, não sei se vocês repararam. A primeira parte dele é enfatizar que nós somos um país com muita coisa positiva, com muitas riquezas sendo produzidas em nosso território, com um cenário extraordinário em muitos setores. E isso tem que ser enfatizado e tem que ser valorizado. O segundo ponto, bastante sutil, é de que houve um custo para que esse desenvolvimento que nós optamos em realizar, ou conseguimos realizar, fosse feito. E, embora o vídeo seja sutil, é importante a gente não deixar por baixo do tapete de fazer referência à truculência com a qual nós destruímos a natureza no nosso estado, no sul do Brasil, no sudeste do Brasil. Estamos fazendo isso no resto do país. Eu muitas vezes me reportava aos ciclos os ciclos econômicos da madeira, que acabou na década de 60, lendo o livro do Reinhard Mack, que foi um geógrafo que descreveu o Paraná e com viés conservacionista. Ele tinha essa característica de sentir a destruição e preconizar as consequências da destruição da natureza, imaginando que alguma falta de alternativa fez com que os nossos antecedentes destruíssem de forma tão violenta as nossas áreas naturais. Com o passar do tempo, já com quase 40 anos trabalhando nessa área, eu começo a perceber que aquele ciclo não passou e que nós continuamos a fazer coisas muito parecidas com os nossos antepassados. O que está acontecendo na Amazônia, nos dias de hoje, é absolutamente inadmissível, eticamente, economicamente, mas completamente compreensível se nós percebermos que nós não mudamos nesse aspecto. Ou se mudamos, mudamos muito pouco, ou mudamos no discurso, mas não estamos fazendo, eu diria, muito pouco em relação a efetivamente ter forças para mudanças de cenário. Então o vídeo, ele esboça que houve um preço e que ainda existe uma última área aqui de Mata Atlântica, o maior remanescente contínuo, bem conservado, que é a nossa região aqui da costa, entre São Paulo, Paraná e Santa Catarina. E esse, em vez de ser um projeto de conservação da natureza, ele é vendido como um projeto de desenvolvimento regional. Gerador de emprego e renda, gerador de serviços ecossistêmicos para abastecer Curitiba de água, para abastecer São Paulo de água, para segurar o porto de Paranaguá, para evitar o assoreamento e a dragagem do porto, que custa R$1 bilhão a cada 4 ou 5 anos, para gerar emprego e renda para as comunidades locais, para criar um polo de turismo de natureza, que o Brasil ainda não tem um polo verdadeiro de turismo de natureza, nós não temos. Nós temos turismo de final de semana e algumas localidades muito pontuais. Não existe um ponto no Brasil para se fazer o que o Chile faz, o que a Argentina faz, o que a Costa Rica faz, o que vários países da África fazem, gerando emprego, gerando renda, gerando divisas. O número de turistas que nós recebemos no nosso país é medíocre comparado até com a Costa Rica. Então, o viés dessa apresentação foi de vender a conservação como substrato, como pré-requisito. E isso vale para áreas conservadas como essa, mas vale também para áreas amplamente degradadas, como grande parte do estado do Paraná. Por que essa riqueza que gerou cooperativas extremamente produtivas, extremamente qualificadas tecnicamente, com altíssima tecnologia, não consegue impor aos seus parceiros o cumprimento do Código Florestal, pelo menos? Por que a gente ainda briga
com os setores ligados à atividade rural, num contraponto completamente fora do que significa interesse público. E essas forças interagem nas assembleias, no Congresso, nos governos, e os favores dessas instâncias políticas são justamente contrárias ao interesse público, e isso foi falado aqui muito apropriadamente, em benefício de uma tribo, em benefício de um grupo setorial que conseguiu ter tanta força que ninguém mais consegue deter em termos de avanços que já não são, talvez, todos eles necessários, muito menos eticamente aceitáveis. Essa é uma consideração que eu faço, um pouco mais crítica, porque nós estamos atuando na área rural no nosso país como o grande motor de desenvolvimento, o grande gerador de riquezas, e que precisa fazer a sua parte, e não está fazendo. Então, eu entendo que saúde única tem muito a ver com essa desmistificação dos grupos setoriais abracarem poder e agirem a partir dos seus próprios interesses em detrimento dos interesses maiores da sociedade. E o patrimônio natural só vai ser protegido se nós tivermos um acordo com toda a sociedade. E eu já não acredito, encerrando, em valor intrínseco da natureza. Eu não acredito nas pessoas, nós não temos caldo de cultura para vender o valor intrínseco da natureza. O valor da natureza é econômico. E ele é econômico, como o Pasqualin falou, a partir de ameaças de boicote, mas ele também é econômico no sentido de que, sem as áreas naturais, a nossa produção, mais dia menos dia, vai falir por falta do que nós chamamos de serviços ecossistêmicos. Estamos dando um tiro no pé, de certa forma, embora tenhamos gerado muitas riquezas, nos apropriado da natureza de uma forma extremamente violenta, e talvez a gente possa reverter isso pelo que o próprio mundo está falando. Nós precisamos combater o aquecimento global, precisamos combater a perda da biodiversidade, e isso depende de um acordo. E eu acho que o conceito de saúde única abre um portão, Pasqualin, para que a gente trate disso com mais seriedade, fugindo do discurso, né, e caindo em ações pragmáticas, práticas, que mudem cenários. Muito obrigado. O encerramento aqui é um vídeo do mesmo assunto, só que mais moderno e mais já pragmaticamente vendendo uma região, no sentido de que é possível se desenvolver esses quase 2,2 milhões de hectares de uma forma diferente do que nós fizemos no resto do território.